A Copa do Mundo é um dos maiores eventos esportivos do planeta, justamente por unir vários povos por meio do futebol. Porém, o que muita gente não sabe é que muito mais do que um simples evento esportivo, a Copa do Mundo é um evento que envolve geopolítica, rixas internacionais e questões culturais e políticas de vários países. Devido a isso, muitas seleções que um dia já participaram desse evento não só não existem mais, mas seus países também já estão fora do mapa mundi. Antes do vídeo começar, quero dizer que esse canal é iniciante no YouTube, por isso seu like e sua inscrição são muito importantes para darmos o pontapé inicial. Então desde já, peço seu like, se inscreva no canal e siga a página no Instagram que tem sempre novidades por lá. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi um estado existente na Eurásia entre 1922 e 1991. Esse estado é famoso hoje não apenas por ter sido o primeiro governo comunista da história, mas por ter disputado a hegemonia do mundo com os Estados Unidos durante mais de 40 anos. Essa época foi chamada de Guerra Fria. A União Soviética participou ao todo de 7 Copas do Mundo entre 1958 e 1990. A participação nos eventos era bem estratégica, já que um título mundial seria muito importante na disputa ideológica contra os Estados Unidos. Porém, a seleção soviética nunca conseguiu ganhar a tão almejada taça. Inclusive, a primeira partida de futebol que o país participou foi contra o Brasil, onde o placar fechou de 2-0 com vitória brasileira. Essa também foi a partida de estreia dos jogadores Pelé e Garrincha. Os soviéticos ainda jogaram contra o Brasil uma outra vez em 1982, novamente com vitória brasileira no placar de 2-1. Aliás, o mais longe que a seleção soviética chegou foi na Copa de 1966 na Inglaterra, onde foi eliminada pela Alemanha nas semifinais. Essa derrota inclusive é bem polêmica, já que alguns afirmam que os árbitros foram comprados pelo governo americano a fim de impedir que a União ganhasse o Mundial. A última participação do Império Comunista no Mundial de Futebol foi na Itália em 1990. Na época, a crise da União Soviética já era forte e o país sofria com ideias separatistas e anticomunistas. Devido a toda essa desunião, a seleção foi desclassificada ainda na primeira fase. No ano seguinte, os países da União aos poucos decidiram se separar e tornaram-se vários estados independentes, sendo o maior deles a Rússia. A Tchecoslováquia foi um país da Europa Central, que, como o nome sugere, era a união da Eslováquia e República Tcheca, que hoje é conhecida apenas como Tchequia. A seleção da Tchecoslováquia era conhecida por ser bastante habilidosa e por ser uma das primeiras a participar do Mundial. A seleção participou ao todo de 8 edições, sendo vice-campeã em 1934 e 1962. Essa última, aliás, teve um jogo contra o Brasil, que terminou no placar de 3-1 com vitória para o Brasil, sendo naquele ano bicampeão. Juntamente com a Hungria, que foi 2 vezes vice-campeã, a seleção tchecoslovaca foi uma das que mais chegou perto de conquistar o Mundial, atrás apenas dos Países Baixos, que foi vice-campeão 3 vezes. Embora tenha sido uma seleção relativamente boa, a situação política e social dentro da Tchecoslováquia nunca foi uma das melhores. O país era parte do Pacto de Varsóvia, ou seja, era um estado satélite da União Soviética e ficou do lado do comunismo durante a Guerra Fria. Com a crise da União Soviética no final da década de 80 e a dissolução da mesma em 1991, a situação do país ficou totalmente instável e culminou no divórcio de veludo, uma revolução pacífica que separou os dois países em República Tcheca e Eslováquia. A seleção da República Tcheca chegou a participar da Copa de 2006 na Alemanha, mas foi eliminada ainda na fase de grupos. Já a Eslováquia participou da Copa de 2010 na África do Sul, chegando até as oitavas de final. Ainda com isso, muitos torcedores tchecos e eslovacos lembram com nostalgia os tempos da seleção do país unificado. A Iugoslávia foi um país do leste europeu que era conformado por Eslovênia, Croácia, Sérvia, Bósnia e Herzegovina, Montenegro, Macedônia do Norte e o parcialmente reconhecido Kosovo. Considerado uma das melhores seleções da Europa, a Iugoslávia chegou a participar ao todo de 9 mundiais entre 1930 e 1998. Aliás, a Iugoslávia foi semifinalista em 1930 e 1962, sendo inclusive chamados de os brasileiros da Europa. Ainda assim, o país nunca foi campeão. A cultura de futebol era bastante apreciada pelos povos que viviam no país, e ainda era usada como propaganda do governo comunista, já que em meio a tantos conflitos de etnia, o futebol era uma das poucas coisas que mantinham o povo da Iugoslávia unido.
Todavia, na década de 80, a crise da União Soviética começou a afetar os países do Pacto de Varsóvia, da qual a Iugoslávia e a já mencionada Tchecoslováquia eram membros. O conflito entre os povos gerou separatismo, que pouco a pouco foi dividindo a nação. Em 1998, apenas Sérvia e Montenegro faziam parte dessa união e mantinham o nome Iugoslávia vivo. Na Copa da França, que aconteceu naquele ano, o decadente país participou pela última vez com o nome. Em 2003, o nome desaparece de vez e dá origem à República de Sérvia e Montenegro, que chegou a participar da Copa de 2006, sendo eliminados ainda na fase de grupos. Pouco tempo depois, no mesmo ano, Sérvia e Montenegro se separaram de vez. A Alemanha Oriental foi um país surgido em 1949, 4 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial. Assim como os outros já mencionados, a Alemanha Oriental, ou República Democrática Alemã, era membro do Pacto de Varsóvia. A seleção alemã oriental participou de vários campeonatos, mas o único mundial foi o de 1974. Curiosamente, nessa Copa a Alemanha Oriental enfrentou a Ocidental num jogo histórico, sendo um dos mais representativos da Guerra Fria. O placar foi de 1-0 com vitória para o lado oriental. Em contrapartida, o lado ocidental participou de praticamente todas desde 1954, inclusive sediou a de 74 e ganhou a de 90. No mesmo ano, as duas Alemanhas se unificaram e os outros jogos foram participados com a seleção já unida. Inclusive, a Alemanha unificada chegou a sediar a Copa de 2006 e ganhar de 2014. Agora vem um questionamento que muitos fazem. A Alemanha Ocidental ganhou 3 mundiais, de 1954, 1974 e 1990. Agora, a Alemanha Unificada ganhou apenas um, o de 2014. Então, a Alemanha é campeã ou tetracampeã? Coloque sua opinião nos comentários. A República do Zaire foi um país que participou da Copa de 1974. Aliás, o Zaire foi o primeiro país da África subsaariana a participar de um Mundial na história. Porém, a seleção não teve sorte nenhuma na Copa do Mundo, perdendo em todos os jogos que participou e não marcando nenhum gol. Só para se ter uma ideia, o Zaire perdeu para a Iugoslávia num placar de 9-0. Uma cena especial ficou muito famosa na época. Em uma partida contra o Brasil, o jogador zairiano Ilunga Mpembo correu desesperado e deu um chute irregular na bola. A cena correu o mundo e só não virou meme porque na época não existia internet. Pouco tempo depois, foi revelado que o jogador zairiano de fato estava muito desesperado por estarem perdendo os jogos, já que o ditador do país, Mobutu Sese Seko, havia ameaçado os jogadores com duras punições que iam desde o exílio até a prisão se retornassem para o país com uma derrota de 3 gols de diferença. A atitude do jogador serviu justamente para denunciar esse ocorrido. Felizmente, nenhum jogador foi punido quando retornou ao seu país, mesmo o Zaire tendo perdido e sido eliminado num placar de 3-0 para o Brasil. O Zaire durou até 1997, quando o ditador renunciou e fugiu do país. O novo governo mudou o nome do país para a República Democrática do Congo, que apesar de ter participado de vários campeonatos, ainda não conseguiu se classificar para uma Copa. As Índias Orientais Neerlandesas não eram bem um país. Na verdade, era uma colônia da Holanda, como o próprio nome sugere. O território corresponde à atual Indonésia, e esse caso foi bem especial, já que a seleção foi convidada pela FIFA a participar da Copa de 1938. As Índias Orientais, no entanto, tiveram um péssimo desempenho ainda no primeiro jogo contra a Hungria, terminando no placar de 0-6. Praticamente a participação da colônia na Copa foi parte da campanha holandesa de ceder mais autonomia à região e sufocar os desejos por independência, já que naquela época os conflitos entre a metrópole e movimentos nacionalistas eram frequentes. Porém, 3 anos depois, os Países Baixos foram invadidos pela Alemanha e as Índias Orientais pelo Império Japonês. Após a libertação dos dois países, a Holanda tentou retomar o controle sobre a colônia, mas o movimento nacionalista já era forte e, por meio de apoio internacional e pressão sobre a Holanda, a independência foi reconhecida em 1949. Essa é conhecida por ter sido a única participação da Indonésia numa Copa, já que desde então o país nunca mais conseguiu se classificar para o Mundial. E é isso, pessoal, não se esqueça por favor de deixar o like, se inscrever no canal e se acha que eu errei ou esqueci de mencionar alguma coisa, coloque nos comentários. Sem mais delongas, me despeço e valeu!